a você por ter vindo ontem. Ontem foi um dia extraordinário. E no final eu falo das outras coisas no nome de Jesus. Amém? Nós estamos falando sobre os pilares, as colunas da igreja. Elas são 7 colunas daquilo que é nossa expectativa de ser como igreja local. Ser uma igreja que ama a Deus, ser uma igreja que ama pessoas, ser uma igreja da palavra, ser uma igreja do poder, que é que eu vou falar hoje, ser uma igreja de santidade, uma igreja de liberdade e uma igreja que vive por revelação. E eu quero caminhar convosco nessa compreensão de ser uma igreja do poder. Aleluia! Por isso eu quero que você leia comigo agora, lá em Mateus 22, 29. Vamos ler todos? Vamos lá? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando Jesus cita isso, ele está numa conversa com um grupo de religiosos, e eles começam algumas eclubrações, algumas viagens do que aconteceria depois da morte. E Jesus diz que eles estão enganados. E Jesus diz que eles estavam enganados por em duas áreas. Por não conhecer bem as Escrituras e por não conhecer bem o poder de Deus. E nós presumimos, irmãos, que aquilo que esse grupo de judeus piedosos estavam errando é um risco que a gente também erre. Domingo passado, eu acho, eu falei sobre isso, sobre o perigo de andar enganado em relação às Escrituras, de como as heresias nascem a partir daí, os desvios. Há muita coisa que a gente errou no passado, e é possível que daqui a 50 anos, se Jesus não voltar, alguém também esteja olhando para algumas coisas nossas. Mas é um desejo não ser enganado. O engano faz você errar um caminho. Essa semana no Pará, eu peguei o aplicativo para chegar no templo, na Igreja Nova Aliança de Novo Repartimento, e o aplicativo me levou para uma loja. Aquele é um engano. Nós trabalhamos domingo sobre fugir do engano das Escrituras. Nós somos um povo da palavra, não inventamos uma doutrina. Mas, irmãos, nós queremos caminhar hoje como o Senhor nos livrar, para que a gente também não se engane em relação ao poder. Porque o poder tem a ver com o que Jesus quer na nossa vida. Amém? O engano, ele nasce, minha filha, o engano nasce onde não tem a palavra e onde não tem o poder. Diga comigo, o engano nasce onde não tem a palavra e não tem o poder. Os crentes mais velhos já devem lembrar de tanta besteira, de tanta heresia, de tanto besterol que você ouviu alguém dizendo. Quando eu conheço a palavra, eu conheço a opinião de Deus. De várias experiências de alguém estar no monte e, segundo ele, Deus está dizendo que esse com quem você está casado não é seu marido. Isso é um engano, irmãos. Isso não está na Bíblia. Ou pessoas se enganarem achando que alguma manifestação do Espírito é poder. Eu lembro de gente que não sabia ler português, isso é um fato real aqui no Brasil, e foi ler o texto de Oséias, que Deus diz: pega a mulher adúltera e traz para ti. Mais ou menos assim o texto. E o homem disse: Deus está mandando eu adulterar, porque basta um acento. Completamente envergonhado. Diga comigo: Senhor, me livra do engano da palavra e do poder. E irmãos, todo lugar onde as pessoas têm a palavra, se só se agarra na Bíblia, nessa hora, pode passar, minha filha,
Olha o sinal que nós combinamos, ok. Olha para a minha mão. Diga comigo, palavra sem poder se transforma em legalismo. A parte das pessoas mais conservadoras, legalistas, tradicionais, elas são o povo da Bíblia. O povo em que valoriza a letra mais do que o espírito. Mas também, irmãos, toda igreja que se baseia no poder e que não sabe de Bíblia, se torna uma igreja superficial, imatura, tantos erros. Por isso, nós desejamos ser tanto o povo da palavra, como o povo do poder. Os que são baseados somente na palavra, como eu disse, são legalistas. Os que se só baseiam no poder, na sua maioria, são imaturos e superficiais. E compreendemos em Deus, nesses quase 18 anos, que nós queremos ser o povo da Bíblia, nenhuma doutrina pode ser defendida por nós se não tiver respaldo bíblico. Eu podia lembrar de tantas delas, mas eu estou pregando aqui para que você se torne esse homem, essa mulher da palavra. Por isso, Hebreus 13, 8. Vamos dizer comigo, igreja: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando eu estou dando ênfase em coisas erradas, é porque, irmãos, há muitas igrejas, denominações, que eles creem que aquilo que é da igreja primitiva já acessou. Grandes homens no mundo e no Brasil são adeptos da teologia da secessão. Crê que os dons, o sobrenatural, os milagres já passaram. Muita gente. E gente que ama Jesus. Uma ovelha que está na Nova Aliança, com o antigo pastor dela, um dia ela disse: pastor, eu quero orar para que Deus me dê um dom, o dom de línguas. E ele disse para ela: você não tem direito a isso. E ela disse: por quê? Porque isso era para a igreja primitiva. Então, por que nasce teologias assim? Talvez foi passando os anos, gente não foi levantando a cadeira de roda, cego não foi vendo, surdo não foi enxergando, milagres não são incentivados. E as pessoas começam a criar uma teologia baseada única e exclusivamente na experiência delas. Quando nós colocamos a oração por cura, como a pastora Leila orou aqui, orou por mais coisas, é porque nós cremos que se eu creio em algo que Deus tem para mim, eu terei aquilo. Por isso, Jesus Cristo nunca mudou. Aleluia. E eu quero ler com você Atos 3, do versículo 1 em diante. É um texto de um homem que talvez eu possa imaginar aí, há 2 meses atrás, mais ou menos, ele tinha negado a Jesus. Depois da ressurreição, passa em torno de 40 dias, a gente não sabe que dia foi esse, mas Jesus Cristo já tinha ressuscitado, então, na média de 3 meses, 2 meses a 3 meses. Lembre que Pedro era judeu e ia ao templo judaico. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Pedro e João olharam bem para eles, e então Pedro disse: olhe para nós. Desculpa aí. Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você pode dizer amém? Irmãos, essa é uma história
de uma realidade comum, eu imagino que Pedro já era, e João eram acostumados a entrar por aquela porta, igual parte de vocês são acostumados a sentar em algumas cadeiras, nesse lugar. Eu imagino que era comum. Agora estava o novo Pedro com uma nova convicção, e Pedro, ele está numa convicção, irmãos, daquilo que Deus era capaz de fazer através dele. Olhe comigo o que está em Jeremias 32, 17. Leia comigo, homens. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder, e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Vamos repetir? Nada é difícil demais para ti. Irmãos, essa convicção, Pedro e João já tinham visto Jesus fazer. E, irmãos, talvez você diga, pastor, quando é que eu vou poder olhar para um aleijado ou para outro doente e declarar que ele está de alta ou está curado? Essa vida de poder, irmãos, ela é um treinamento. Pedro e João tinham mais de 3 anos com Jesus. Eu digo que na Nova Aliança, os mais treinados, das mais treinadas para viver no poder é a pastora Fátima, porque tem 2 cultos de milagre por semana. É um treinamento há vários anos. Então, e eu estou hoje aqui lhe ajudando, eu vou dizer no final, eu quero lhe treinar para ver essa vida de poder, para que você não seja alguém que só conhece o que Deus fez na história e não permite que Ele faça hoje através de você. Diga comigo, Jesus, conta comigo. Amém? Eu tenho um versículo, um dos versículos-chave da minha vida é esse que está aí, Salmo 62, 11. Ele está na porta de vidro do meu banheiro, lá na chácara. Uma vez, Deus falou, o salmista diz, 2 vezes eu vi que o poder pertence a Deus. Todo poder pertence a Ele. E quando o salmista diz, Deus falou uma vez, mas eu preciso ouvir várias vezes. Essa certeza, essa convicção de que Deus é poderoso, é que vai nos conduzir mais do que eu posso mensurar, medir, quantificar, do que eu posso ver, eu preciso crer. Você pode dizer amém? E Deus vai permitindo no decorrer da vida e da experiência com Ele, ver coisas extraordinárias. Há vários anos atrás, eu e meu filho, fomos convidados para ouvir um pastor em uma Assembleia de Deus em Açailândia, que vinha de Boston, dos Estados Unidos. Um homem de cura e milagres. Como é costume dos irmãos assembleanos, eu fiquei no altar, ao lado dele, e ele começou a pregar, e quando ele está pregando, Deus disse para ele que tinha uma pessoa naquele lugar, uma mulher, com uma dor de um lado dela, não vou lembrar o nome, o lado, ela já tinha ido em médicos vários, essa dor não passava, e Jesus queria curá-la naquele dia, e chamou a pessoa para vir à frente. Ele tinha pedido assim, ora por mim, pastor. Quando a mulher veio, o Senhor disse para mim, a mulher não é essa. Eu digo, ô Jesus, como é que eu vou dizer para o homem que a mulher não é essa? Mas dentro de mim veio muito forte, a mulher não é esta. E eu comecei a orar, e meio angustiado ali. Rapaz, você vai saber por que Deus me falou isso. Aí ele disse assim, irmã, pode voltar para o seu lugar, não é a senhora não. Irmã, a mulher que Jesus quer curar é outra. Não sei se a irmã está com essa dor, alguma dor, mas a mulher é outra. Aí eu já, primeiro me alegrei, e aí veio a mulher, e ele me chamou, ele veio a mulher, pegou 2 irmãs, levantaram a roupa, só a área da barriga da irmã, ele ajoelhou e me convidou, pastor, vem aqui. Ele de joelho e eu aqui, com a mão sobre ele. Ele passa o dedo na barriga da irmã,
fica um visco de sangue. Passa o segundo, fica mais claro. Quando ele passa a terceira vez, o couro abre. O couro abre. E a mulher de olho aberto. Tinha um balde, ele colocou a mão, mexeu lá e mexeu. E quando ele veio, tinha 2 coágulos de sangue preto. Colocou no balde, passou a mão e ficou aquele visgo no corpo, como uma cirurgia. Ele não sabia o que era aquilo, ficou espantado. Ele bem achava que ia ser outra coisa. Ela tinha endometriose, uma doença nojenta. Enfim, um mover muito grande. Mas tem outra coisa que eu estranhei naquele homem quando eu cheguei. O homem é de Boston, nos Estados Unidos. Irmãos, ele estava com a roupa velha, desbotada, limpa, mas muito velha. Estranhei muito. Não é cultura dos irmãos assembleanos, eles andam muito bonitos, arrumados. E aquele pastor de Boston, nos Estados Unidos, com aquele terno. Eu estranhei ali. E eu vi Deus fazendo. E eu compreendo que Deus disse para mim que a mulher não era aquela, por poder saber que aquele homem era dele. Foi só aquele milagre, mas extraordinário. Eu e meu filho estavam lá, ele tinha 12 anos. E eu tive o privilégio de jantar com aquele homem. E aí, ele disse, meus irmãos, eu fiz um jejum de 30 dias. E Deus me disse nesse jejum, que as pessoas que Ele usa na terra, e aquelas que Ele ainda vai usar, têm 2 características. Elas amam e são humildes. E eu era muito vaidoso em relação à roupa. Por isso eu comprei 3 ternos, vou vestindo eles até rasgar. Quando rasga, eu compro mais 3. A maneira que ele usou na filosofia de vida dele pessoal, de não ser orgulhoso. Eu agora estava diante de um homem que eu tinha visto, que eu nunca tinha visto, mas agora eu sabia qual era a motivação dele. Amar e não ser orgulhoso. Aquele foi um dia muito especial para mim, porque eu compreendo, um homem que Deus usou naquela área de maravilha naquele dia, muito simples. Ele tinha um propósito. O poder de Deus faz mais do que eu posso imaginar. Você pode dizer amém? Irmãos, olha o que a Bíblia diz lá em Lucas 1:37. Vamos lá comigo, mulheres? Pois nada é impossível para Deus. Essa é uma palavra que veio do céu, trazida por Gabriel a Santa Maria. Ela era uma adolescente, menina, aí de 12, no máximo 14 anos por aí. E o anjo chega para ela e lhe faz uma proposta que nunca tinha acontecido com ninguém. E o anjo disse para ela, Maria, isso vai acontecer porque para Deus nada é impossível. E ela disse, cumpra-se a minha vontade. Por que a Bíblia é o registro do que Deus faz na história? Para que eu creia que Ele pode usar a gente no dia a dia. Amém? Nessa caminhada de pastor, nós já vimos muitos milagres instantâneo e progressivo. Aqui no Socorrão, uma senhora, um casal de líderes, pastores de uma igreja, de uma pequena igreja, e nós tínhamos um conhecimento com eles, e um dia o marido dela ligou para mim dizendo que ela estava no hospital já em torno de 30 dias, com vários diagnósticos de calazade, mas o último diagnóstico é que ela estava com meningite. Já estava cega. E aí fui eu, a pastora Fátima, e tinha a irmã Guiomar, uma mulher lá do Ceará, que Deus usa ela, já usou várias vezes, para trazer a vida para a gente morto. Acaba no caixão, imagina alguém chegar na sua porta e dizer, pastora Brígida, aqui que mora a pastora Brígida? É, sou eu. Oi, irmã Guiomar, eu vim aqui para orar para o meu irmão. E ela disse que quando ela vem da porta para a cozinha, a cidadezinha dela lá estava tendo festa.
Ela achou que a pessoa estava pedindo água, ou, não, comida, alguma coisa. E ela disse, meu Deus, eu não tenho nada para dar para ninguém, além de água do pote. Disse isso, pensando que quem estava batendo na porta ia pedir comida. Quando ela abriu a porta, a pessoa perguntou, a senhora é a irmã Guiomar? É. Ô irmã, eu vim aqui para a senhora orar para o meu irmão. Ele disse, cadê seu irmão? Ele está ali dentro do caixão, dentro da ambulância. E ela, Deus, o que é que eu vou fazer? E o Espírito Santo disse para ela, o que é que tu disse que tinha? Água de pote. Ela pegou a caneca, foi lá, encheu e desceu com ele e disse, abre o carro, abre o caixão. Você pode tentar abrir a boca do defunto, um pouquinho. E ele foi abrindo e ela foi botando a água dentro. Ele, o homem voltou a viver. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aleluia. Ela tem várias histórias, ela não gosta de contar, mas a gente pega. É com essa senhora que ela estava na casa do pastor Jean, e eu passei lá e levei ela para orar por essa defunta, essa pastora morta-viva. 30 dias no hospital, já cega, com meningite. Fomos orar, e quando ela chegou na cabeça da mulher, ela lembrou que de tarde, depois do almoço, isso era tarde, ela tinha cochilado, e Deus tinha dado uma visão para ela, dela tirando um capacete de ferro da cabeça de uma pessoa. Então, quando chegou na vez dela, ela lembrou, é esse capacete. E eu vi dos milagres mais instantâneos, que eu já tinha visto, depois dessa lenda. Aquela mulher sentou na cama, instantaneamente, e um dos olhos dela passaram a enxergar. A presença de Deus era palpável naquele quarto, junto com as ovelhas dela, de uma maneira extraordinária. Ficamos muito alegres. Viemos embora. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem Jesus tinha um modelo só de curar, ele curou cego de 4 jeitos. Nós oramos por aquela mulher, ela foi curada, a febre passou e viemos embora. No segundo dia depois daquilo, o marido dela ligou para nós e disse, pastor, a pastora voltou febre. Está enxergando de um olho, mas está com febre. O profeta Amaro estava aqui. Eu fui com o profeta Amaro. Não disse o que tinha acontecido. Quando ele chegou, ele botou a mão assim debaixo da cabeça dela e disse assim, já era o 3º dia. Ele disse, Deus está me dizendo que tinha um grande espinho, mas faz 3 dias que ele foi arrancado. A senhora vai ficar boa. Que era o dia que a gente tinha ido orar. Oramos, repreendeu a febre, fomos embora. 2 dias depois ele torna a ligar, pastor, ainda estamos no hospital, a febre da mulher voltou. Aí não tinha mais Guiomar, nem a profeta Mara, só eu e a Fátima fomos lá. Oramos por ela, e quando a gente vai descendo no corredor, aqueles corredores pretos, Deus pega a pastora Fátima e diz, pastor, volta. E diz para aquela mulher, Deus está dizendo, se ela não confessar os pecados dela para o marido, ela não vai sair daqui. E assim eu fiz, confessou muita dor, Deus restaurou e saiu aquela mulher, saiu do hospital. 2 anos depois, nós estamos no reencontro, você não fez reencontro? Oramos para aquela mulher, e ela amanheceu no outro dia enxergando do 2º olho, que estava cega desde aquele dia. Diga comigo, eu creio no poder de Deus. Nada é impossível para Deus. Aleluia. Diga nada. E sabe o que é nada no grego, irmãos? É nada. Viu? Não tem outra palavra não. É nada. Nada, coisa alguma, será capaz, irmãos, de alterar o que Deus é. Irmãos, Charles Spurgeon, falando a respeito do Espírito Santo, ele diz isso. Isso é um pregador século passado, inglês. Aqueles que se entregam às suas influências se tornam bons. Aqueles que obedecem seus impulsos fazem o bem. Aqueles que vivem sobre o seu poder recebem o bem. Aqueles que vivem debaixo do seu poder recebem o bem. O poder é o Espírito Santo. E eu quero que você compreenda comigo
irmãos, que Efésios 3:20 diz. Vamos ler? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Coloque no tempo pessoal, diga, de acordo com o seu poder que atua em mim. Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além do que a gente pede ou pensa, segundo um poder. Que poder é esse? Quando aceitamos Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo, regenerados por Ele. O Espírito Santo mora dentro de nós, mas Ele também vem para fazer coisas grandes. Quando a gente diz vem Espírito Santo de Deus, nós não estamos dizendo para Ele vir habitar em nós, Ele já habita. A gente não sai da presença dEle, mas a manifestação, o operar de Deus, depende de quem crê. Esse poder que está em nós. E Bill Johnson, um pastor norte-americano, ele disse que é difícil a gente ter o mesmo fruto que a igreja primitiva, quando a gente valoriza um livro que eles não tinham, mais do que o Espírito Santo que eles tinham. A igreja primitiva não tinha o Novo Testamento como nós temos, só tinha o Velho. Mas eles tinham o Espírito Santo. Às vezes, a gente está valorizando mais a Bíblia do que o Espírito Santo. E o próprio Bill Johnson disse que nós temos que manter o valor das Escrituras, enquanto aumentamos o valor que damos ao Espírito Santo. Você pode dizer amém? Somos o povo da palavra, mas vamos aumentar o valor do Espírito Santo. E tem um homem chamado Taylor Jackson, um pregador, que ele diz que, ainda não, pode voltar, ele diz que a trindade de Deus não é o Pai, o Espírito Santo e a Bíblia, não. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algumas vezes alguém acha que a trindade é Deus Pai, Filho e a Bíblia. Não, a Bíblia é a revelação de Deus. Por isso, irmãos, a Bíblia não pode tomar o lugar do Espírito Santo. Ele é o autor da Bíblia. O material nunca pode substituir a pessoa. Nunca. Existe potencialmente uma parceria brilhante entre céu e terra, que quando nós aprendemos a escutar e trabalhar com o Espírito Santo, quando a gente vai estudando as Escrituras e vivendo o mandamento bíblico de ser como Jesus, nós vamos invadindo, vamos vivendo e invadindo o impossível. Bíblia e o Espírito Santo. A Bíblia diz o que Ele é capaz de fazer e a gente age. Você pode dizer amém? Somos o povo que crê nisso. E o Bill Johnson diz que às vezes nós podemos a gente tem medo de enfatizar a experiência, mais a experiência do que a palavra. E é verdade. A experiência não determina quem nós somos, é a Bíblia que diz. Mas, irmãos, grandes erros têm entrado na igreja, porque também o oposto é muito mais comum, que é uma fé sem experiência. Diga comigo, a minha fé será com experiência. Amém? A minha fé precisa ser baseada na Bíblia e a experiência é como um carimbo disso. Em nome de Jesus, irmãos, nós vamos ser um povo de experiência. Aleluia. Bill Johnson diz que não ouça ninguém que desvaloriza a palavra de Deus escrita. Não ouça ninguém que não valoriza a Bíblia como palavra de Deus. Porém, tome cuidado em estar ao redor de alguém que não vive um modelo de vida que tem sensibilidade ao Espírito Santo. A palavra e o Espírito vão nos dar grande vantagem. E talvez seja isso a situação de Ageu 2:9. A glória desse novo templo será maior do que a do primeiro. Deus deseja que palavra e o Espírito Santo gerem em nós uma realidade nova.
Aleluia. Às vezes nós queremos viver uma vida conduzida pela mente, uma vida cristã pela mente. Não, irmão, só pela mente não. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo para apresentá-la a Jesus. Creia que as suas experiências, baseado na Bíblia, vão lhe fazer crescer. Aleluia. Você não vai inventar coisas. Não podemos tornar o natural espiritual e muito menos naturalizar tudo o espírito, nem espiritualizar o natural, nem naturalizar o espiritual. Às vezes você vai, uma pessoa, você sabe que ela está possessa. Não, ela está passando mal. Que passando mal, irmão? Bota a mão na cabeça dela. E eu quero lhe ajudar nessa caminhada. Agora, meu filho, um por um. Como é que nós vamos caminhar? Nessa caminhada. Primeiro, como é que você vai crescer em poder? Aleluia. O poder do Espírito Santo está dentro. Você tem a Bíblia para crer. E algumas situações práticas na sua vida. Em primeiro lugar, se você quer ser um crente cheio do poder, diga eu. Aleluia. Que vive o poder do Espírito Santo. Afirme o que a palavra de Deus diz. Diga aquilo que você sabe que Deus é e aquilo que Ele pode fazer. Talvez você diga, pastor, basta eu afirmar que Deus é, basta eu afirmar o que é capaz de fazer. Não, irmãos, isso não é suficiente. Mas é imprescindível que você creia. Tem coisas, irmãos, que nós vamos orar e você não vai entender direito aquilo, mas fale. Eu estava orando uma vez em Teresina, e aquela senhora, pastor Feitosa, você sabe o nome dela, ela estava com a cirurgia marcada para tirar o câncer do seio dela, e nós ativamos fé, e eu lembro da irmã Hilda, talvez esteja me ouvindo agora, uma senhora, e eu pedi à irmã Hilda para botar a mão no seio dela, e eu botei a mão por cima da irmã Hilda, e eu tive entendimento que Deus estava curando aquela mulher. E eu disse, irmã, faça um exame antes da senhora fazer a cirurgia. Por alguma razão ela não fez. Fui para a sala de cirurgia, anestesiou. E quando abriu, não tinha nada. Jesus tinha curado. Você pode dizer, glória a Deus? Quando eu orei por aquela mulher, eu afirmei o que Deus é capaz de fazer. Deus cura todas as pessoas, eu não sei. Mas olha aqui para mim. Se você não crê que Ele pode curar aquela, você está limitando Deus na vida das pessoas. Deus vai curar todos os doentes. A Bíblia não dá essa garantia. Jesus chega um dia no poço, em um poço, tanta gente esperando para ser curada, Ele curou um. Mas irmãos, se você não crê, vai ser igual um adolescente que um dia me confrontou, há muitos anos atrás. Hoje ele já é pai. Foi para um congresso, voltou e disse, pastor, eu descobri esse crente que não tem fé, nem para orar por dor de cabeça, tem algo errado com a fé dele. Eu digo, menino, está me confrontando. Olha aqui, se você não ora, não tem cura. Afirme o que Deus é capaz de fazer. A Bíblia é para dizer isso. Se você sabe que Deus não mudou, que é o mesmo ontem e hoje, haja. E que Ele vai usar você como você é. Ore, declare, determine. Anda em conjunto essas duas coisas. Nós somos uma igreja do poder, irmãos, e quando o poder chega, Deus é glorificado, Ele é exaltado. Não é a gente. Então, vá afirmando o que a palavra de Deus diz. Talvez, às vezes, eu vou orar e minha fé não está muito grande. Eu digo, Senhor, a tua palavra diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu não estou dizendo isso para Deus, Ele já sabe. Eu estou fortalecendo a minha fé. Amém? Declara a palavra de Deus, afirme ela. Ela está aqui para aumentar a nossa fé. Segundo lugar, siga o modelo de Jesus. Jesus tocava nas pessoas. Quase todos os milagres de Jesus, Ele tocava.
Toque. Ore para as pessoas. Declare, você é agente de Deus. Você age em nome de Deus. Eu até imagino, irmãos, que Deus de vez em quando conversa com Gabriel. E Gabriel deve dizer, olhar assim. Gabriel deve dizer, ó Deus, tu vê a pastora Leila aqui? Ela está pedindo para o Senhor curar. Ô pai, ela não já sabe que o Senhor cura através dela? Talvez ele diga, meu servo Israel, Senhor, o teu servo Israel está lá pedindo para o Senhor curar o neto dele. O Senhor sabe que ele não sabe que quem cura é o Senhor através dele? Pedir que Deus faça algumas coisas é duvidar de que Ele usa você. Impõe a mão. Eu lembro de estar orando um dia para o missionário que está lá no Uruguai, Sanches. Era o pastor Rubens. O pastor Rubens Santiago tem dor de cura. E ele não é mais frouxo, ele já foi, ele não é. E era um negócio inchado, umas coisas estranhas nas costas do Sanches. E o pastor Rubens começa a orar, e instantaneamente aquele negócio começa a desaparecer. E o pastor Rubens eufórico, claro que eu também, digo, menino, continua orando. Tocando naquele homem. Toque. Esse poder está à sua disposição. Diga comigo, eu sou agente de Deus. Aleluia. Isso não é para pastor orar, é crente. Esse poder caminha com você, onde você for. Terceiro lugar, siga o mover do Senhor naquilo que é a vontade de Deus. Amém? Siga o mover do Senhor. Talvez você está num ambiente, irmãos, e Deus trabalhou para você orar por aquela pessoa. Chegou aquele momento, aquela situação, ore. Quem trabalha é Deus, irmãos. A gente só se junta a Ele. Você vai chegar em algum lugar para alguma coisa, e ali você é surpreendido por algo, peça para orar. Declare aquilo. Abra sua boca. O poder de Deus é seguindo, muitas vezes, aquilo que Deus está fazendo em algum lugar. Se aquilo não é pecado, irmãos, pode orar. E nós somos de uma cultura nortista, tudo nosso é do norte, e estamos no mapa do Nordeste. Nós somos livres. Comece a declarar as coisas, comece a falar, comece a declarar, porque, irmãos, a fé vem pelo ouvir, a nossa salvação é pela boca, e a agência, a maneira de Deus agir, é nós que vamos declarar. Vá se juntando àquilo que o Senhor está fazendo. Tem uma palavra de Deus, se agarre a ela. Hoje pela manhã eu lembrei de uma senhora aqui da igreja, o marido dela se converteu. Estava num processo de divórcio, quando chegou na igreja. Ele já tinha feito um encontro e de repente ele adoece. E a família freta um avião e leva ou para Goiânia ou Brasília, eu não lembro. E eu estava em Teresina, em Curitiba com minha esposa, e liguei para aquela irmã, e eu disse, irmã, como é que vai aí? Ele estava no UTI, os médicos disseram para eles, para a família, se ele não morrer nesses 3 dias, ele passa no mínimo 40 dias na UTI, nessa UTI. E aí quando eu liguei para ela, era o 3º dia, era o dia da morte. E ela tinha orado com um homem de Deus, e ela já tinha 2 filhos com esse marido, com o marido dela, e Deus tinha dito para ela que ela ainda teria um filho com ele. E quando eu consegui falar com ela lá de Curitiba, ela disse assim para mim, pastor, e tem uma coisa, se ele morrer hoje, Deus vai ressuscitar ele, porque Deus me disse que eu vou ter um filho dele. Eu disse para minha esposa, amor, pode deixar que a mulher está crente. Ela está segura. E
Eles estavam no UTI exclusiva lá, só tinha uma porta de entrada. E ela ficou do lado de fora da UTI, para ele descansar um pouco, em torno, não sei se quase uma hora, em torno de uma hora. Ela levanta e vai ver como é que ele estava lá dentro. Quando ela chega, ele está com a mão assim, ó, fechada, e ele disse, chamou o nome dela e disse, olha, entrou um enfermeiro aqui e botou um remédio na minha mão, mas não trouxe água. Ela estava na porta, não entrou médico, não entrou enfermeiro nenhum. Ela disse, fulano, esse remédio que tu tem na mão, pode botar na boca que a gente bebe ele sem água. Aleluia. Irmãos, no 5º dia, eles estavam em Imperatriz de volta. O médico disse que ele ia passar 45 dias. Irmãos, o que é que Jesus está fazendo? Que mover ele está fazendo? Por que é que Deus tinha dito para aquela mulher, esse garoto já está um adolescente hoje? Por que que Deus tinha falado aquilo? Por que que Deus lhe disse coisa? Você crê no poder de Deus? Onde é que você está? Por que Deus botou você nessa função? Tem algo que Deus quer lhe usar. Creia absolutamente. Em 4º lugar, saiba que o Espírito Santo quer lhe usar. Não é meu costume fazer isso, mas esse é um livro que eu estou lendo. De fora para dentro. Aprendendo a ouvir a voz do Espírito para manifestar a vida de Deus. E você encontra aqui na livraria. Do dia que eu peguei para ler, já doei 2. Cresça nisso. Drummond Lacerda, um homem extraordinário, sábio, que já está na glória, morreu na pandemia, o Senhor recolheu. De fora para dentro. Cresça nisso. Aproveite que eu acho que só tem eu descobri hoje, só tem uns 20 e pouco na livraria. Olha aqui. Saiba que o Espírito Santo quer lhe usar. Diga comigo, eu sei que Ele quer me usar. Eu falei o quê? Não, irmão, é de dentro para fora. É o poder que tem dentro que vai sair. Obrigado, amor. É de dentro para fora. Aleluia. Olha aqui, irmãos. Saiba, em 4º lugar, que o Espírito Santo quer lhe usar. E descubra como é que Ele quer lhe usar. Irmãos, como eu estou falando de poder, não é só, pastor, não vou mais evangelizar, não vou mais trabalhar. Não, irmãos, não, vamos trabalhar. Mas descubra como o Espírito Santo quer lhe usar. Talvez, irmãos, Ele vai lhe dando experiências que vão lhe ajudando. O Senhor me curou de hérnia de disco, de ficar entrevado em cima da cama não sei quanto tempo. Quase todas as pessoas que eu oro por coluna, ela fica boa. Eu não tenho um manual disso, eu tenho uma experiência. Tem o pastor Kleber que está em Belém. Eu vi gente andando de muleta com um problema no joelho. Hoje o pastor João falou de um... Irmão, todas as vezes que eu vi o pastor Kleber orando, a pessoa é curada instantaneamente. Creia nisso, creia. Há uns anos atrás, na adoração, correndo na contramão, eu já disse aqui, o missionário Luciano estava lá morando no mesmo condomínio. E eu com muita dificuldade, ele sem tocar um pé no chão, e eu ajudando ele com aquela muleta, sentou no carro, trouxe para o centro de convenções e fui lá fazer alguma coisa. Daqui a pouco eu vejo o Luciano andando. O que é isso, Luciano? Você veio comigo, não podia pisar o pé no chão e agora está andando? Eles, eu fui lá ir para a tenda de oração e os adolescentes oraram por mim. Glória a Deus. Irmãos, diga comigo, o Espírito Santo quer me usar. Diga, o Espírito Santo quer me usar. E a primeira coisa que o Espírito Santo quer lhe usar, para você demonstrar o poder dele, é você aprender a ouvir a voz dele. Eu não vou pregar sobre ouvir a voz do Espírito. Entre nas outras mensagens que eu tenho sobre ouvir a voz do Espírito. Compre esse livro, cresça nisso. Mas, irmãos, creia que o Espírito Santo não vai fazer um alarde grande. Vai vir um pensamento, vai vir um impulso, vai vir uma vontade, ou vai vir uma restrição. Você já passou no CCC, que já lhe ajudou nisso. Ele quer lhe usar. E coisas grandes vão acontecer quando você escuta. Eu estou um dia pregando na aldeia, onde a Olha que era missionária, ela não era ainda,
mas os sogros, o esposo, em cima de um carro, de um caminhão fazendo culto. E quando eu fiz o convite para a salvação, ninguém veio. E dentro de mim veio assim um pensamento: desce do carro e te ajoelha e faz o convite. Aquilo não tinha sentido para mim, mas aquilo não era pecado. Eu desci do caminhão, ajoelhei no chão da aldeia e disse: você que está aqui hoje, que quer entregar a vida para Jesus, vem aqui e se ajoelhe comigo. Irmãos, eu tinha feito o convite só para levantar a mão. Você imagina alguém vir se ajoelhar comigo? E de repente, ali o crente mais velho tinha na média de até 35 anos, não tinha pessoas mais velhas crentes. E daqui a pouco vem vindo um senhor de lá para cá e a aldeia começa a gritar, gritar, gritar. E ele se ajoelha ao meu lado. E ali vem outras pessoas se ajoelhando. Dezenas de pessoas entregaram a vida para Jesus. Irmãos, sabe por quê? Eu descobri depois, aquele homem era pajé naquela aldeia. Por que é que eu descubro depois? Questão de 20 dias ou um mês, ele veio fazer um encontro. E lá, da saída do encontro, ele deu febre. Nós oramos, a febre passou instantâneo. Fomos para o encontro, naquela primeira ministração, o homem deu febre. Tornamos a orar, passou. Deu febre parece que 2 vezes. No sábado pela manhã, febre, orava, passava, demorava. E agora não passava mais a febre. Nós descemos com ele para orar, eu, pastor David, pastor Roberto, começamos a orar, e o intercessor começou a ouvir batida de tambor, e a gente decidiu, e aí o pastor David já sabia, aquele homem era pajé, e ele disse: o senhor não lembra de mim, mas eu fui aquele primeiro que aceitou Jesus na aldeia. Meu Deus, e eu invocava espíritos na mata, e principalmente o espírito da saúde, eu invocava. Eu perguntei para ele: como é que o senhor invocava? Eles iam para o meio da mata e me ajoelhava e invocava eles. Irmãos, Deus estava disse para mim: manda se ajoelhar, porque ele sabia que aquele homem que estava sentindo a vontade de aceitar Jesus, conhecia um ritual de se dobrar diante de uma autoridade espiritual. Se eu tivesse dito, o povo não está levantando a mão, vai vir ajoelhar nada. Se não é pecado, faça. Se não é pecado, faça. Entregue uma palavra. Deus mandou você dar um dinheiro para alguém. Deus mandou você fazer algo para alguém. Ser conduzido em poder é ser treinado, irmãos. Você nunca orou nem por dor de cabeça, meu amigo. Como é que você quer que Deus use você? Você nunca se aluiu, nunca se moveu do lugar para fazer uma coisa que vem dentro de você. Como você quer ser usado por o Senhor? O poder de Deus está dentro de nós e Ele vai nos adestrando. O Espírito Santo quer lhe usar. Você pode dizer amém? Vira à sua esquerda e diga: você também, irmão. O Espírito Santo quer lhe usar. Vira para a direita. Quer lhe usar, príncipe. Aleluia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ei! Se coloque em pé, por gentileza. Eu quero que você comece a orar agora comigo, pedindo perdão ao Senhor por todas as vezes que você não creu que você é capaz de ser usado por Ele. Por as vezes que você olhou mais para a sua falha e limitação, para a sua fraqueza, para a sua falta de fé. Eu quero que você ore agora. Peça perdão e diga: Senhor, me perdoa por te ouvir e não caminhar na obediência. Converse com Jesus. Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus. Doce Espírito de Deus. Doce Espírito de Deus. Leva as confissões nossas nessa tarde, nesse começo de noite.
Nos perdoa pelas vezes, Senhor, que achamos que o poder era lá para o passado. Senhor, nós fomos ministrados nessa noite, que o Senhor é o mesmo. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que olhamos para nossas limitações, pecados, faltas, e nos achamos indignos de ser usado por Ti. Senhor, nós nos apropriamos da Tua palavra, o Teu poder está dentro de nós, do menor ao maior, nos usa nesse tempo como igreja do poder, para glorificar o nome de Jesus. Nós queremos ser um instrumento de salvação, mas queremos ser instrumento de cura, queremos ser instrumento para que Jesus seja glorificado, no nome poderoso de Jesus. Os milagres abrem portas para a evangelização, no nome poderoso de Jesus. Você pode dizer amém? Agora quero que você comece a orar, e no outro sentido, diga: Deus, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser usado por Ti, eu quero seguir o Teu mover, eu quero seguir a Tua direção. Vai dizendo para Jesus que Ele pode contar com você, naquela escola, naquele trabalho, naquela repartição, na sua casa, na sua vizinhança. Vai dizendo para Jesus: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Em nome de Jesus, no nome de Jesus, vai dizendo para Ele: Senhor, eu estou aqui, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, nós não estamos aqui para ser passivos, nós não viemos para esse culto só para ser fortificados, fortalecidos, nós viemos aqui para ser extensão do Senhor nessa cidade. Queremos ser boca Tua, braço Teu, queremos ser agentes do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. A nossa boca é Tua, e a nossa autoridade pulará para fora. Senhor, de dentro para fora, vem nos usar, para louvor e glória do nome de Jesus. Você pode dar um aleluia?